Naquela noite, ninguém imaginava que a oração de um menino seria a voz que Deus usaria para despertar uma igreja adormecida. O culto começou como qualquer outro. Louvores ensaiados, orações contidas, sorrisos de costume. Mas no meio de tanta formalidade, uma voz pequena e sincera rompeu o silêncio. Era a voz de um menino chamado Mateus, um menino que não sabia pregar, não sabia cantar, mas sabia orar com o coração. E o que ele disse naquela noite fez toda uma congregação cair de joelhos, inclusive eu, que estava lá e vi tudo acontecer. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Não perca nenhum vídeo do nosso canal. Todos os dias trazemos testemunhos reais de fé e transformação que vão trazer muita esperança a você. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho. Aquela igreja sempre foi conhecida por sua aparência impecável. O piso brilhava, os bancos de madeira estavam sempre alinhados e o som do coral era afinado como um relógio. Mas, por trás da harmonia aparente, havia um silêncio estranho. O tipo de silêncio que não nasce da paz, mas da ausência de vida. As orações eram contidas, as mãos levantadas timidamente e até os sorrisos pareciam ensaiados. Eu costumava pensar que aquele templo era bonito, mas sem alma. Os hinos eram cantados sem lágrimas, as orações feitas sem fervor. Parecia que as pessoas estavam mais preocupadas com o horário do almoço do que com a presença de Deus. O culto seguia o mesmo roteiro, domingo após domingo, e ninguém percebia que a chama da fé ali dentro estava quase se apagando. Foi então que uma figura chamou minha atenção. Uma mulher simples, vestida com humildade, segurando a mão de um menino magro, de olhos vivos e expressão serena. Era a Dona Rosa e seu filho Mateus. Eles sempre sentavam no último banco, quietos, observando tudo. Mateus devia ter uns 9 anos. Tinha o olhar curioso e um semblante que misturava pureza e intensidade. Enquanto todos oravam de cabeça baixa e palavras calculadas, ele fechava os olhos e movia os lábios com devoção. Às vezes, murmurava baixinho, outras deixava escapar um glória a Deus sincero que soava quase fora de lugar naquele ambiente tão contido. Eu me lembro bem da primeira vez que ouvi a voz dele ecoar. Foi suave, mas firme, como um fio de luz rompendo a penumbra. Algumas pessoas olharam para trás incomodadas, outras franziram o senho, mas ele não parecia perceber, ou talvez percebesse, e mesmo assim continuasse. Naquela noite, algo me disse que aquele menino carregava mais do que inocência. Carregava uma fé antiga, o tipo de fé que não cabe em cultos frios nem em corações mornos. E foi ali, no silêncio daquela igreja bonita e vazia, que começou a história que mudaria tudo. A história de Mateus não começou naquela igreja. Começou muito antes, lá no interior, num vilarejo esquecido pelo tempo, onde o vento batia nas janelas de madeira e o cheiro de café fresco se misturava ao som dos hinos antigos. Antes de morar com a mãe na cidade grande, Mateus viveu com a avó, irmã Margarida. Uma mulher pequena, de voz suave, mas de fé gigante. Diziam que quando ela orava, o céu se inclinava para ouvir. Era comum os vizinhos baterem à sua porta pedindo oração. Por um doente, um filho perdido, um casamento em crise. E ela nunca negava. Lembro-me das tardes em que o pequeno Mateus se ajoelhava ao lado dela, tentando imitar cada palavra, cada suspiro. A avó sempre dizia: Mateus, Deus não ouve o volume da voz, Ele ouve o volume do coração. Essas palavras ficaram gravadas na alma dele como um selo eterno. As reuniões na casa de irmã Margarida eram simples. Um violão, uma lamparina acesa e corações quebrantados. Não havia microfones nem instrumentos modernos, mas havia algo que muitas igrejas grandes perderam: presença.
Mateus cresceu vendo lágrimas se misturarem com louvores, testemunhos de cura e libertação. Ele aprendeu que oração não é discurso, é conversa com o Pai. Mas tudo mudou quando a avó partiu. Naquele dia, o menino prometeu diante do caixão que nunca deixaria de orar como ela o ensinou, e Deus ouviu aquela promessa. De volta à cidade, ao lado da mãe, ele tentou continuar do mesmo jeito, mas logo percebeu que o mundo urbano olhava com desconfiança para quem tinha uma fé fervorosa. Na nova igreja, a mesma que frequento até hoje, Mateus orava de joelhos, chorava e às vezes, no meio do louvor, dizia baixinho: "Vó, eu ainda estou orando alto, só que agora ninguém entende por quê." Os olhares começaram a vir, primeiro discretos, depois escancarados. A mãe, tímida, tentava disfarçar o constrangimento. E foi aí que o menino aprendeu que, às vezes, o fogo do espírito incomoda quem vive no gelo da religiosidade. Você já viu alguém ser criticado por expressar a própria fé? Conta aqui nos comentários. Sua história pode tocar outros corações. Aproveita e curta o vídeo. Se inscreva no canal onde o milagre começa e conheça o e-book 33, Orações para Tempos Difíceis. Um guia espiritual com orações e desafios que transformam vidas. Por menos de 10 centavos por dia, você fortalece sua fé e ajuda esse canal a continuar levando esperança. Naquela igreja, a fé de Mateus começou a incomodar. No início, alguns achavam bonito ver uma criança orando com tanta entrega, mas com o tempo, o que antes parecia admiração virou incômodo. Durante o louvor, quando todos batiam palmas de forma tímida, Mateus se ajoelhava, levantava as mãos e chorava. Enquanto o coral cantava ensaiado, ele falava com Deus como quem fala com um amigo. Suas palavras eram simples: "Senhor, eu te amo, não deixa a igreja dormir." Mas essas palavras, ditas com sinceridade, pareciam acordar a hipocrisia que dormia nos bancos. Eu me lembro bem de uma noite em que a mãe dele, Dona Rosa, olhou ao redor, constrangida. As pessoas cochichavam, um casal trocou olhares reprovadores e a irmã do banco da frente comentou baixinho: "Esse menino não tem educação, oração não é gritaria." A mãe abaixou a cabeça e segurou o braço do filho sussurrando: "Filho, ora mais baixinho, por favor, as pessoas estão olhando." Ele levantou os olhos marejados e respondeu com doçura: "Mãe, se eu falar baixinho, acho que o Espírito Santo vai ficar triste." Essas palavras ficaram ecoando no templo e até hoje eu me lembro do arrepio que senti. A sinceridade dele era desconcertante. Enquanto muitos oravam com palavras ensaiadas, aquele menino orava com lágrimas verdadeiras. Mas nem todos viam assim. O pastor olhava do púlpito com expressão contida, tentando disfarçar o incômodo. Era como se o fervor de uma criança revelasse o quanto os adultos haviam se acostumado a viver uma fé sem fogo. E assim, domingo após domingo, o menino que só queria falar com Deus começou a se tornar motivo de murmúrio. Enquanto a mãe lutava para defendê-lo, a igreja, silenciosamente, o isolava. Eu percebia que o olhar de Mateus mudava. Ele ainda orava com o mesmo amor, mas parecia carregar no peito uma pergunta: por que as pessoas que dizem amar a Deus não gostam de ouvir alguém orando para Ele? Naquela igreja havia um homem respeitado. Todos o chamavam de seu Roberto. Empresário, terno bem passado, sapatos brilhando, um sorriso ensaiado para os domingos. Era ele quem ajudava nas reformas, quem fazia as grandes doações, quem sentava sempre na terceira fileira, o mais próximo possível do púlpito. Mas naquela noite, o assento ao lado dele estava ocupado por Mateus e Dona Rosa. E enquanto o coral entoava um hino sobre liberdade no espírito, o menino, de olhos fechados, começou a orar com fervor. Senhor, toca nos corações que esqueceram o teu amor. Acorda quem dorme, Jesus. As palavras ecoaram com força. Alguns se emocionaram, outros se irritaram.
Seu Roberto abriu os olhos devagar e olhou de lado, incomodado. O menino não parava. Ele suspirou, fechou a Bíblia e balançou a cabeça. Quando o culto terminou, eu vi quando ele se aproximou do pastor. Falou num tom baixo, mas firme, o suficiente para todos que estavam perto ouvirem. Pastor, esse garoto está tirando a concentração da igreja. Eu venho aqui para ouvir a palavra, não para aguentar gritaria. Se continuar assim, eu paro de vir. O pastor tentou disfarçar a tensão com um sorriso educado, mas por dentro eu vi o medo. Perder o principal mantenedor da igreja era algo que ele não podia permitir. Então, naquela mesma noite, ele chamou um dos líderes e disse: converse com a mãe do garoto, com carinho, mas deixe claro que precisamos manter a ordem no culto. No domingo seguinte, o líder se aproximou de Dona Rosa no início do culto. Falou com um tom de preocupação, mas as palavras tinham veneno escondido. Irmã, a gente entende a fé do seu filho, mas é preciso respeitar o ambiente. Ele tem atrapalhado o culto. Se ele quiser orar, que ore em silêncio, Deus entende. Ela assentiu constrangida e olhou para Mateus. Durante o louvor, se inclinou e sussurrou: filho, por favor, tenta se conter um pouco. Mas o menino, com a serenidade de quem ouvia outra voz, respondeu: mãe, não sou eu que oro, é o Espírito Santo que fala. Aquelas palavras atravessaram o coração dela como uma faca. Era simples, mas profundo demais para quem tinha fé morna. Eu vi lágrimas nos olhos de Dona Rosa e percebi que o que estava prestes a acontecer não seria um simples confronto. Seria o céu tocando o orgulho humano. O culto daquela noite começou diferente. O pastor parecia inquieto, o louvor estava mecânico e o ar carregava algo pesado, como se a graça tivesse ficado do lado de fora. Mateus e Dona Rosa chegaram como sempre, discretos, sentando-se no fundo, mas bastaram poucos minutos para que tudo saísse do controle. Durante a oração inicial, o menino fechou os olhos, ergueu as mãos e começou a falar com Deus. As palavras saíam entre soluços. Senhor, eu sinto que o Senhor está triste aqui. Entra nesse lugar de novo, Jesus. Um murmúrio percorreu o templo. Alguns abriram os olhos. Outros se entreolharam incomodados. O pastor, do púlpito, parou de orar por um instante. O silêncio foi quebrado por um comentário baixo vindo da frente. Lá vem o show de novo, mas Mateus continuou. A voz dele tremia, mas havia força em cada palavra. Deus, não deixa a gente te trocar por dinheiro, nem por aplausos. Volta para tua casa, Senhor. Foi nesse momento que o pastor respirou fundo e mudou o tom. Abriu a Bíblia e começou a pregar. Não sobre o amor de Deus, mas sobre ordem e decência. Tudo tem seu tempo e seu modo. O culto não é lugar para desordem, nem para quem quer aparecer. As palavras foram diretas e todos entenderam para quem eram. Dona Rosa baixou a cabeça envergonhada. Mateus, com os olhos marejados, ficou em silêncio por alguns segundos. Mas logo começou a orar de novo, ainda mais intenso. Foi quando um dos líderes, sob o olhar do pastor, se levantou e caminhou até ele. O som dos passos ecoou entre os bancos e o murmúrio da igreja cessou. Ele parou ao lado do menino e, num tom ríspido, disse: garoto, se você não se calar, vai ser convidado a se retirar do templo. Aqui é lugar de reverência, não de escândalo. A mãe tentou intervir, mas o menino levantou o rosto com lágrimas descendo pelas bochechas e respondeu com voz trêmula, mas firme: podem me calar, mas não vão calar o Espírito Santo. O silêncio que se fez depois foi diferente. Era como se o próprio céu tivesse parado para ouvir. O líder ficou imóvel, o pastor congelado no púlpito, e ninguém ousava dizer uma palavra. Foi nesse instante que eu percebi: o que parecia um erro de uma criança, na verdade, era o início de algo divino. Depois que o menino disse aquelas palavras: podem me calar, mas não vão calar o Espírito Santo, ninguém conseguiu se mover.
O pastor ficou imóvel atrás do púlpito, o líder paralisado com a mão ainda erguida, e o silêncio, um silêncio pesado, quase sagrado, tomou o templo inteiro. Eu juro que senti o ar mudar. Era como se o vento tivesse parado do lado de fora para ouvir o que viria a seguir. Mateus abaixou a cabeça por um instante, e quando levantou parecia outra pessoa. Os olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma luz diferente. Uma mistura de pureza e autoridade que não cabia num corpo tão pequeno. Ele deu um passo à frente, respirou fundo e começou a falar. Deus está dizendo que a gente aqui que canta, mas não crê no que canta, que fala de santidade, mas vive cobiçando a mulher do próximo, que ora baixinho para Deus, mas fofoca alto no ouvido da irmã, que prega sobre perdão, mas guarda ódio até da própria família. As palavras dele cortavam o ar como flechas. Cada frase parecia acertar um coração diferente. As pessoas começaram a abaixar a cabeça, outras choravam em silêncio. O menino continuou. Tem pastor aqui que tem medo de perder o dinheiro dos homens, mas já perdeu o Espírito de Deus. Tem crente que se veste de crente, mas o coração está nu diante do céu. O pastor engoliu seco. Seu Roberto, o empresário, levou as mãos ao rosto. O som do ventilador desapareceu. Até as crianças pararam de se mexer. Mateus levantou os braços e olhou para o teto. A voz dele saiu embargada, mas poderosa. Senhor, visita a tua casa. Tua presença não mora mais nas paredes. Mora no coração que te busca com sinceridade. Faça essa igreja entender que pior do que ser frio é ser morno. Que essa igreja reconheça que não é rica, mas pobre, cega e nua. Nos dê do seu colírio, Senhor, para ver a nossa transgressão e para que possamos nos voltar a Ti, Jesus. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Um vento leve entrou pela janela, balançando as cortinas. A luz que atravessava o vitral mudou de cor. Ficou dourada, intensa, viva. E essa luz veio direto sobre Mateus. O rosto dele brilhava como se o próprio Espírito Santo tivesse pousado ali. A mãe chorava, abraçada a uma irmã. O pastor tremia, e o empresário, aquele homem respeitado e frio, caiu de joelhos soluçando alto. Foi impossível conter as lágrimas. Alguns começaram a pedir perdão, outros se ajoelharam sem entender o que estava acontecendo. Mas todos sabiam. Naquela noite, Deus havia falado e usado um menino para fazer o céu descer dentro de uma igreja que tinha esquecido como orar. O vento continuava a soprar dentro da igreja, mas já não era só vento. Era algo vivo, algo que fazia o chão tremer e os corações se abrirem. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. O menino continuava de pé, os olhos fechados, as mãos erguidas, e a luz dourada o envolvia como se o céu inteiro tivesse descido sobre ele. Mateus começou a orar e a sua voz era doce e poderosa ao mesmo tempo. Senhor, volta a morar aqui, não nas paredes, mas nos corações. Não deixa o teu espírito ser calado pelo medo dos homens. Toca em quem esqueceu o primeiro amor. A cada palavra, um novo som se espalhava. Choro, soluços, vozes quebradas dizendo, perdão, Senhor. Era como se cada tijolo daquela igreja estivesse sendo lavado pelas lágrimas do arrependimento. O pastor, com o rosto banhado em lágrimas, desceu do púlpito devagar. Ele caminhou até Mateus e se ajoelhou diante dele. Com a voz embargada disse, perdão, Deus. Eu troquei a tua presença pela aparência. Tive medo de perder os homens e acabei perdendo o Senhor. O menino colocou a pequena mão sobre o ombro dele e respondeu baixinho. Mas Deus ainda te ama, pastor. Ele só quer voltar a ser o primeiro aqui. Aquela frase quebrou a igreja inteira. As pessoas começaram a se abraçar, a pedir perdão umas às outras. Vi um homem correndo até o irmão com quem não falava há anos.
Vi mães abraçando filhos que estavam afastados. E lá no canto, seu Roberto, o empresário, chorava feito criança. Ele se levantou, caminhou até o altar e com a voz trêmula disse diante de todos: "Esse menino me mostrou o que é fé de verdade. Eu tenho tudo, menos o que ele tem. A partir de hoje, quero ajudar essa família. Eu mesmo vou cuidar dos estudos dele." A igreja irrompeu em aplausos e lágrimas. Não eram palmas de celebração, eram palmas de libertação. E pela primeira vez, em muito tempo, aquele templo frio voltou a ser casa de oração. A mesma chama que queimava nas orações da avó de Mateus parecia agora atravessar os corações de todos. O som dos cânticos mudou. Já não era ensaiado, era espontâneo. A igreja cantava, chorava e o ar cheirava a esperança. Eu fechei os olhos e senti, o Espírito Santo estava ali de verdade. E no meio de tudo, o menino sorriu. Um sorriso simples, como quem sabia que o céu tinha acabado de tocar a terra. Os dias se passaram e a história daquela noite se espalhou por toda a cidade. A igreja que antes vivia vazia voltou a encher. Mas agora não era o número de pessoas que impressionava. Era o fogo que havia voltado a arder nos corações. O menino Mateus se tornou conhecido não por gritar, mas por orar com sinceridade. Seu jeito simples e verdadeiro inspirava todos. Vi jovens voltarem a se reunir para orar, famílias se reconciliando e até o pastor, aquele que o havia repreendido, agora pregava com lágrimas nos olhos e o coração quebrantado. Anos depois, fiquei sabendo que Mateus cresceu. Virou missionário, pregando em presídios, hospitais e comunidades. Quando perguntavam de onde vinha tanta fé, ele sempre respondia com um sorriso calmo: "Da minha avó." E do dia em que Deus me ensinou que até o silêncio da igreja pode ser acordado por uma oração sincera. O neto da missionária reacendeu o fogo que a religião havia apagado. E aquele templo, que antes era um lugar de aparência, se tornou casa de arrependimento, perdão e recomeço. Eu ainda lembro do rosto dele, naquela noite, iluminado por uma luz dourada, as palavras ecoando: "Senhor, volta a morar aqui, não nas paredes, mas nos corações." E percebi: talvez o milagre não tenha acontecido apenas naquela igreja, mas também dentro de mim. Agora eu quero te perguntar: quantas vezes você já se calou por medo de parecer exagerado na sua fé? E quantas vezes julgou alguém que só queria adorar a Deus de todo o coração? Talvez assim como Mateus, Deus esteja te chamando para despertar o que adormeceu aí dentro. Não importa o quão distante você se sinta, o Espírito Santo ainda fala, ainda toca, ainda revive o que parece morto. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, obrigado porque o teu amor é simples, puro e verdadeiro. Ensina-nos a voltar ao primeiro amor, a orar com o coração e não apenas com os lábios. Desperta em nós a fé que não tem vergonha de se expressar. Se algum dia calamos a tua voz dentro de nós, perdoa-nos, que o teu Espírito nunca deixe de nos visitar e que o teu fogo os difíceis. Mais que um livro, é um guia espiritual com 33 orações e 7 desafios que tem transformado vidas. Por menos de 10 centavos por dia, você investe na sua fé e ainda ajuda o canal a continuar levando esperança a milhares de pessoas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo e que Deus continue falando com você, onde o milagre começa